aquela incapacidade de mostrar os aspectos negativos da personalidade. Então, existem pelo menos uns 3 kleshas que eu acho que tem uma associação forte com esse nível. Mas é um estudo, né, que eu acho que vale a pena fazer. Que olhem bem. O Yogacara clássico, ele tem toda aquela teoria extremamente complicada, né, a análise dos 100 dharmas, as 5 categorias. Isso é bom quando você trabalha a nível da escolástica. Mas a nível da prática, né, a nível da forma como eu exponho aqui no Brasil, eu geralmente reduzo a teoria da mente, que é o que nós estamos estudando agora, a teoria das funções mentais e a teoria dos estágios do caminho. Eu acho que esse estudo que você está propondo estaria ligado a segundo aspecto, ou seja, a teoria das funções mentais. Seria uma excessiva fixação no objeto. Sim. Uma incapacidade de se diferenciar minimamente do objeto. Bom, pelo menos, hoje em dia tem alguns autores, né, que diferenciam a psicopatologia psiquiátrica da psicopatologia psicológica. E eu acho que esse tipo de estudo que você está propondo, quer dizer, teria mais que ver com a psicopatologia psicológica. A gente pode planejar esse estudo, se for o caso. É até interessante para os professores de Dharma, até comunidade dos próprios estudantes. Sim. Ou com as situações. Não, isso sem dúvida, né? Quer dizer, primeiro, né, uma boa parte das pessoas que vêm primeiro no centro de Dharma, elas não estão preocupadas com problemas muito profundos. Elas têm sofrimentos pessoais. Então, como entender esses sofrimentos no contexto da sociedade que a gente está vivendo? Essa ponte eu acho que é importante. E segundo, né, eu acredito, né, que se o budismo ele precisa superar essa condição, por exemplo, uma coisa exótica, uma flor exótica dentro da sociedade brasileira, ele precisa sim inserir mais os problemas que a sociedade brasileira ele possui, esse cotidiano, essas dificuldades. Então, acho que é muito importante desenvolver uma reflexão nessa direção. Quer dizer, como que certas ideias ou certos princípios do budismo... Olha bem, quando o budismo entra na China, é uma coisa curiosa. Grande parte da literatura mais antiga que é traduzida para o chinês é sobre aquelas técnicas de meditação de entrada e saída da respiração, Anapanasati. Por que isso é enfatizado? Que é uma coisa que os taoístas já faziam há séculos. E era, por assim dizer, um assunto de interesse para os chineses. E o taoísmo, em certo sentido, era o equivalente que os chineses tinham da terapia. Então, muitas vezes, as pessoas aqui no Brasil, elas mostram o interesse inicial do budismo a partir desse tipo de motivações. Mas que se isso for bem trabalhado, você pode pensar em uma forma assim, de enraizamento do Dharma, de uma maneira que ele se torne uma parte da cultura. Ele perca esse caráter, por assim dizer, exótico. E esse é um tipo de reflexão que eu acho que está precisando ser feito. Daí a importância da presença dos psicólogos e outros. Mais alguma questão? Eu só queria falar que eu acho que é fundamental até para a gente entender tudo, é quando o senhor colocou exatamente esse equívoco que existe, né, desse conceito, dessa noção entre Atman e ego. Então, eu acho assim, se você pudesse falar um pouco mais claramente, né, o que o budismo estava negando como a existência de Atman, né, naquele momento de alma, que o budismo surge nesse contexto histórico naquele momento, né? Ele entra se contrapondo com aquela noção que estava na Índia naquele momento, né? Ele vem com uma força muito grande aí. E é essa coisa que eu acho que chega aqui no Ocidente totalmente equivocada, né? Se fala de ego como se estivesse falando de Atman. Então, assim, né, tentar
trazer bem claro o que é esse ashram, do que se está se falando, para não haver sempre esse pensar, porque aí quando a gente for falar de sétima e de oitava, Sim. né, sempre vai pegar um pouco essa diferença, que eu acho que nem sempre fica muito clara para a gente aqui. Sim. É uma das razões, né, que eu estruturei, quer dizer, as palestras nesse sentido, porque pensa bem o seguinte: quando a gente procura desenvolver o diálogo entre duas áreas, primeiro a gente tem que prescrutar o que o outro está realmente querendo dizer com determinadas palavras. Então, por exemplo, no budismo, a rigor existiriam dois objetos, né, de negação, que seriam o Atman e o Pudgala. Bom, Atman, talvez você possa traduzir, por exemplo, como conceito de alma, mas tem uma diferença básica entre o Atman hindu e a alma cristã. Veja bem, né, no cristianismo, mesmo que você pressuponha que a alma seja imortal, que ela seja eterna, ela é criada num determinado momento por Deus. Essa é a visão cristã tradicional. Não sei se está correta, mas pelo menos é convencional. O Atman hindu, ele se assemelha a isso, mas ele tem uma diferença central, porque ele não é criado nunca. O pensamento indiano, ele só consegue conceber a eternidade de alguma coisa que nunca começou e nunca vai ter fim. Bom, para o hinduísmo clássico, a descoberta da identidade entre o Atman e o Brahman era a própria saída do samsara, a própria iluminação. Mas o budismo vai questionar isso. O budismo vai questionar que precisamente esse conceito de Atman que nos prende no samsara. Ou seja, ele está negando aí um conceito que não é psicológico, porque um Atman nunca pode ser uma coisa que não começa e não termina, que é sempre presente, eternamente. Ela não pode ser psicológica, por definição. Bom, tem também conceito que vai aparecer dentro do budismo, que é o conceito de Pudgala, que é aquela ideia de que existiria uma pessoa que ela surge a partir dos 5 agregados, ela é dependente dos 5 agregados, mas que ela tem uma realidade maior que os 5 agregados. Que é um ponto de vista, por exemplo, que o Vasubandhu, ele vai refutar no 9º e último capítulo do Abhidharmakosha. Então, você tem aí concepções que não tem nada que ver com o que a psicologia geralmente chama de ego. Aí, veja bem, as próprias psicologias, elas não entram em acordo sobre o que elas querem chamar de ego. Mas se você for pensar, por exemplo, a partir do Freud, o que é o esquema freudiano? Você teria o id, que seriam aquelas pulsões, todo o aspecto pulsional, que é sempre diferente em relação à socialização e nunca eliminado através da socialização. Você teria o superego, que seria todo aquele conjunto de censuras que vem, por exemplo, através da sociedade. E o ego é uma coisa que vai se formando lentamente, é uma coisa extremamente frágil. Seria a autoconsciência no sentido de gerenciar o conflito entre esses dois aspectos. Bom, eu não vou questionar aqui se o Freud está certo ou está errado, não estou discutindo isso. A única coisa que eu quero dizer é que o conceito freudiano de ego não tem absolutamente nada a ver com Atman. Daí que, né, o equívoco mais clássico, se eu não me engano, em 1931, um psiquiatra, um psicanalista norte-americano chamado Franz Alexander, ele escreveu um artigo que até hoje é muito citado em revistas de psicologia, chama Buddhist Meditation as Artificial Catatonia. Quer dizer, a meditação budista como catatonia artificial. Quer dizer, que ele interpreta a meditação budista como sendo uma técnica de provocar estados catatônicos. O que é uma asneira completa. Mas se nós temos essa pretensão, por exemplo, de criar esses diálogos entre budismo e psicologia, ou a gente esclarece os conceitos que estão em jogo, ou então, quer dizer, vai ser praticamente a perpetuação de uma confusão. Que eu me lembro, eu tive um grande amigo aqui no Rio de Janeiro, inclusive ele residia bem próximo daqui, o Geraldo Murter, é um psicólogo junguiano, uma das grandes amizades da minha vida. Ele faleceu em 2007. E eu me lembro, né, antes da minha ida para o Japão,
eu tinha uma relação de proximidade tão grande com o Geraldo Murtênia, que às vezes eu tinha a impressão que eu residia mais na casa dele que na minha. É daqueles amigos assim extremamente próximos. Bom, eu me lembro que a gente tinha discussões quilométricas sobre esse ponto, né? Ele tinha lido em algum lugar no Jung, por exemplo, que o budismo anula o ego. E essas coisas às vezes ficam tão arraigadas na mente dos psicólogos que é difícil discutir. Certo? Mas é isso. Esse tipo de transdisciplinariedade é uma coisa que está precisando ser feita por aqui. O que o senhor acha, como budista, como psicólogo, que seria o ego para o budismo? Bom, você teria dois aspectos. Um seria a função da autoconsciência propriamente, como aparece, por exemplo, na sexta consciência. Então, vamos supor, o indivíduo, como ele é entendido pelo budismo clássico, ele pode ser apenas um conjunto de 5 agregados impermanentes. Mas o vijnana, a consciência, principalmente a sexta consciência, ela é um processo de conhecimento plenamente estruturado. Ou seja, não é nada amorfo, como seria o caso, por exemplo, da visão que se teria do ego no budismo. Então vamos supor, um arahat, sujeito que atingiu a plena iluminação no budismo clássico. Enquanto os 5 agregados estiverem presentes, enquanto ele não entrar no parinirvana, o vijnana, a função mental continua presente. Tanto que, se não fosse assim, se os discípulos fizessem perguntas ao Buda, e o fato do Buda poder responder as perguntas, ele poder discriminar o sentido daquilo que lhe é perguntado, significa que existe uma função mental presente. Agora, teria o segundo aspecto, que seria a questão da ignorância. O que seria basicamente, quer dizer, não a consciência, o discernimento em geral, mas seria o falso discernimento. Que é o que geraria aquela ideia, quer dizer, da auto-identidade como uma coisa imutável, eterna, ou como um Atma. Então, acho que tem esses dois aspectos. E aí, principalmente dentro da visão Yogacara, quando se fala, por exemplo, que, pelo menos dentro da compreensão de Xuanzang, você não se tem a ideia, por exemplo, de eliminar ou de destruir a sétima consciência, mas de transmutá-la. Acho que tem que ver com essa questão. Quer dizer, existe sim uma função de autoconsciência. Aquele conjunto de agregados se percebe, mas só que liberto, por exemplo, do falso discernimento, do apego. Esses conceitos têm que ser mais clarificados. Daí que um tópico como o de hoje, né, por exemplo, mente e consciência no budismo, vem a calhar. Que existe um conjunto de consciências em funcionamento. Mesmo que você se torne um arahat ou um Buda, a consciência discriminativa continua funcionando. Você tem um tipo de identidade. Você discerne questões, você entende as coisas que os outros te dizem. Mas muitas vezes, nos sutras, que é aqueles diálogos do Buda, são colocadas questões extremamente complexas. E ele responde, às vezes, nos mínimos detalhes. Então, a condição de iluminação não seria, para assim dizer, a destruição da consciência, a destruição dos vijnanas, mas a superação, por exemplo, do falso discernimento. Isso tudo tem que ser clarificado de uma forma mais conceitual. Não sei se eu me fiz entender. Porque aí agora mexeu com a questão de uma identidade, assim, que identidade então permaneceria? Elimina-se uma identidade metafísica, no sentido de que eu seria, na minha própria essência, um átomo, alguma coisa que não surge, que não desaparece. Mas uma coisa que permaneceria, por exemplo, seria o processo da memória. Continua existindo um processo da memória que você pode discernir a respeito dos conteúdos. Então, por exemplo, a ideia não de uma identidade metafísica, mas de uma identidade relativa. Isso, em grande parte, pode se explicar, por exemplo, pelos mecanismos da memória. Uma atividade. Sim, sim. O contínuo. Isso, o contínuo mental. Mas esse contínuo mental não estaria ligado nem à sétima nem à oitava consciência? Não, sétima e oitava consciência são aspectos do contínuo mental. Ou seja, todas as 8 consciências são aspectos de um contínuo mental.
Agora, existe a diferença, por exemplo, as 5 consciências sensoriais, a 6ª consciência no caso, elas só funcionariam, por assim dizer, no estado de vigília, quando os sentidos estivessem funcionando. A 7ª e 8ª consciência, elas têm um funcionamento contínuo, ele nunca se interrompe. Então, tem algumas diferenças aí. Então, elas aqui vão se utilizando isso, digamos, então, a identidade, entre aspas, de Buda, né, estaria mais relacionada a essa 7ª, a essa parte eu preciso de mais. E também, em que, assim, na medida, eu também tenho uma dificuldade em separar o que é essa noção de contínuo mental da noção de Atman. Há de haver uma diferença que, para mim, na hora que fala em contínuo mental, eu acabo associando a Atman, fico pensando que às vezes é só uma questão de conceituação. Mas é diferente. Então, gostaria de... Não, por exemplo... Não sei se vai ser mais pertinente na segunda parte da aula. Possivelmente seja, mas eu vou dar só um esquema. Atma é alguma coisa. Não acontece nada no Atman, porque ele é eternamente idêntico a si mesmo, sem começo nem fim. Quer dizer, o que faz do Atman alguma coisa que possivelmente nunca pode ser o conteúdo de uma experiência. Porque toda experiência que nós temos é ou sensorial ou mental. Ela implica em algum tipo de processo. Eu acredito que, mesmo que existisse um Atman, ele nunca seria objeto de experiência nenhuma. Agora, o contínuo mental é um conjunto de ocorrências de consciência que se ligam de uma forma causal. Então, por exemplo, em uma palestra inicial, né, trabalhar com aqueles conceitos do renascimento, por exemplo, talvez não seja muito conveniente, mas vamos supor uma metáfora fácil de entender. Dentro de uma visão, por exemplo, da transmigração no hinduísmo, você teria um Atman que seria A. Esse mesmo A passa de um corpo para um outro corpo. É o mesmo A. No caso do budismo, vamos supor, o último instante de consciência no instante da morte seria o A. O primeiro instante de consciência no momento do renascimento seria o B. Mas esse B surge em função do A. Então são duas coisas distintas, mas não são completamente separadas, porque existe um vínculo causal entre os dois. Sim, até o que causa assim, mais seria então o contínuo mental de um Buda. Porque entre o A, o B, o C, o D, tudo bem, mas assim, e o contínuo mental de um Buda? Na medida em que então haveria essa, digamos, identidade, digamos, búdica, se é assim que pode usar essa expressão, que talvez não seja muito própria, eu fico confusa com isso. Esse contínuo mental que é atribuído a um Buda, né? Veja bem, tem diversas discussões muito especulativas nesse sentido. Mas o importante no ensinamento do Buda é compreender o contínuo mental de nós que não somos Budas através desse ensinamento. Porque aquilo que pertence à esfera dos Budas, só os Budas conhecem. Ou seja, você vai saber disso no momento que você se tornar um. É só porque na hora em que cessa esse argumento, por exemplo, você também não tem como argumentar com o hinduísta que vai falar em Atman, porque ele está vendo, você não tem como saber. Eu é que estou indo um passo a mais. Eu digo isso porque eu tenho vários amigos que são hinduístas, né? E aí, para eles, assim, me falta argumento. E justamente aí eu paro aí, entendeu? Não, aí, natureza de Buda e só natureza de Buda, eu não sou Buda. Entendeu? Pois é, mas acontece que, na verdade, nesse momento você para e é aí que o Atman em si, entendeu? Existe você que nunca sabia. Não. Veja, Eu estou só colocando essa discussão porque realmente fica difícil. Não, veja bem o seguinte. A nossa mente, ela inclui, quer dizer, fatores mundanos, positivos e negativos. Bom, no melhor dos casos,
A gente pode ter adentrado o primeiro estágio supramundano, ou então ter um nível relativamente avançado no cultivo do caminho. Agora, a mente de um Buda, né, seria uma mente, quer dizer, que todos os instantes de conhecimento seriam instantes de sabedoria. Jamais ocorreria, quer dizer, um instante de ignorância, de ódio, de cobiça. Explicar isso teoricamente é fácil. Mas efetivamente o que é isso? Né? O único jeito de saber é se tornando um Buda, um Arahata mesmo. Agora, eu posso te garantir que não tem nenhum Atma envolvido na questão. Certo? Agora, tem questões, né, que nós podemos explicitar através do discurso sem grandes contradições. Bom, e aí, dentro do budismo tradicionalmente se fala, né, que existem questões que só pertencem à esfera dos Budas. Não adianta tentar discutir isso. É melhor você se apressar para se tornar um deles. Quanto mais rápido, melhor nesse sentido. Aí eu vou perguntar para você como é que é. Tá certo? Assim, Não, era só essa questão que se dá pela superação do falso discernimento. Né? Era só esse adendo que eu ia dar. Que vai se dar quando você está numa esfera de Buda, que você vai ter superado o falso discernimento. Porque até então você caminha enxergando tudo de forma... Você discerne as coisas, mas esse discernimento se dá de forma falsa. Aí é um pouquinho mais complicado pelo seguinte. A gente entra aí no aspecto mais cabeludo dos caminhos do Mahayana. Porque olha bem, o que se chama, por exemplo, a entrada no caminho da visão. Você eliminou todos os falsos, todos os kleshas associados ao falso discernimento. Você adentrou, quer dizer, o primeiro estágio supramundano. Agora, se você for pensar em termos daquele esquema das terras do Bodhisattva, entre a primeira e a sétima terra, você vai estar eliminando o apego inerente ao Atma. Agora, na passagem da sétima, bom, tem outras interpretações, eu estou vindo mais para a linha de Xuanzang, da sétima para a oitava, isso é completamente eliminado. Aí nós adentramos naquela passagem que vai da oitava até a décima, onde vão ser eliminados não só aqueles aspectos, né, os obstáculos cognitivos, ou seja, todos aqueles aspectos ligados ao apego inerente aos dharmas, e junto com isso vão surgir, vão ser suscitados os fatores supramundanos que constituem a condição búdica. Mas isso, para a maior parte de nós, é tão estratosférico. É melhor a gente se concentrar na questão da entrada no primeiro estágio supramundano. Eu acho mais produtivo, para dizer o mínimo. Não é à toa, né? Os Sarvastivadins passavam a vida inteira fazendo só isso. Pelo menos é mais saudável. Então, quer dizer, o que é realmente a esfera dos Budas, né, é alguma coisa completamente além de qualquer coisa que você possa imaginar. Se você tem um mínimo relance do que possa ser isso, você tende a ser prudente. Até porque não dá base, nós podemos usar para poder ter algum entendimento do que seja de Buda, são bases totalmente sensárias, Sim. relativas. Então, como a gente pode ter um relativo uma coisa que é absoluta? Sim. Você tem uma experiência qualquer de primeiro nível de visão, né? Sim, sim. Ou seja, se você se estabelece no primeiro nível, pelo menos você pode ter uma ideia vaga do que possa ser. Mas antes disso é melhor nem pensar no assunto. Certo? O budismo, de alguma forma, ele exige muito mais fé do que se pensa. Você tem que ter fé nisso, porque senão, se você não tiver fé, você fica empacado ali justamente por essa, digamos, tentativa de discriminar. No momento você tem que parar e ter fé na natureza de Buda. Existe o problema da fé, mas a fé nunca pode ser separada completamente do discernimento. Ela é quase que um pressuposto do discernimento. Pois é, mas ao mesmo tempo chega um momento em que há um limite para o discernir, né? Já que não se pode
você não tem nem como argumentar sobre a natureza de Buda. Então, Sim. Bom, entramos em questões tremendamente difíceis. Eu que pretendia ser pragmático hoje. Não que eu não goste desses assuntos, né? Se a gente tivesse em outras circunstâncias, poderíamos conversar sobre horas com isso tudo. Mas já que o seminário de hoje tem um objetivo bem delimitado, e nesse ponto, como eu ainda tenho traços savastivadinos ou virginianos muito fortes, então eu tenho tendência a ser meio objetivo, pragmático no trato dessas questões. Bom, como fazemos? Já estamos quase no meio-dia. Esse é o grande problema das conversas interessantes, né? Você esquece o tempo. Bom, eu estou disponível para vocês, o que vocês quiserem fazer. Estou completamente disponível. São vocês que decidem. Meio-dia, para almoçar e retornar, então? Podemos. Por que não? Vou fazer 2 perguntas então antes disso. Faltam 6 minutos para meio-dia. Tá certo. Uma é com relação aos seres cientes e não sencientes. Sencientes e não sencientes. Qual é a visão das demais escolas em relação à visão budista dos 6 reinos? Dos infernos, etc., até dos deuses? Das demais escolas, em que sentido? No campo dos seres sencientes, eles estarem distribuídos nesses reinos. Se isso é comum a outras escolas? Não existe uma diferença muito grande pelo seguinte. Por definição, os seres sencientes atravessam esses estágios todos. Por exemplo, os 6 caminhos, por exemplo, do renascimento, são percorridos invariavelmente por todos os seres sencientes, pelo menos dentro da formulação tradicional. Agora, a única diferença é que, por exemplo, se você se baseia numa visão ortodoxa do budismo indiano, então vão ser só aqueles seres na condição humana ou animal, a própria condição de renascer, por exemplo, como Deva, como Ashura, depende da existência desse fluxo de consciência que está presente nos seres humanos e nos animais. Bom, se você parte para uma visão, por exemplo, que nem essa de uma determinada época do budismo chinês, depois a gente pode conversar com mais detalhe, porque não é tão simples assim. Então, praticamente todas as existências, sem exceção, passariam por esses 6 estágios. A diferença básica é essa. A concepção, por exemplo, dos 6 caminhos é comum ao budismo como um todo. Supondo que exista diferença, as fórmulas mais antigas eram de 5 caminhos, os ashuras ainda não estavam incluídos. Você tem diversos sutras, muitos textos, muita literatura que aparece a fórmula de 5 caminhos. A partir de um determinado momento, os ashuras são acrescentados. Geralmente, quando você encontra, os sutras ou textos com essa fórmula de 6 caminhos, isso pelo menos indica, aponta para a possibilidade de serem textos assim relativamente recentes. Agora, que todos os seres sencientes passam por diversas condições de existência, isso é praticamente senso comum do budismo como um todo. Não conheço nenhuma escola, né, que apresente pontos de vista diversos desses. Bom, a outra questão qual é? A questão é para relaxar, já que o senhor viveu muito tempo no Japão, vou fazer uma pergunta zen budista, se os 10 estágios de Bodhisattva, como é que isso está relacionado aos 10 danjas do judô? Bom, no judô, o máximo que eu consegui foi atingir os supremos dharmas mundanos, a faixa marrom. Eu não tenho muita condição de responder. Tá certo? Eu nem sei nesse... Bom, acredito que não tivesse nenhuma metáfora nesse sentido. Inclusive que consta, né? Por exemplo, de Gorokano nem budista ele era. Mas, se você quiser transformar isso num tópico de discussão, quem sabe? Uma interpretação esotérica dos danjas budistas, dos danjas do judô.
Não é má ideia, quem sabe. Certo? Bom, então podemos encerrar aqui, ó, da manhã. Obrigado.